aonde buscar a verdade, né? Eu quero estar falando aqui no livro de João, capítulo 14 e versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós já temos a resposta da nossa pergunta: aonde buscar a verdade? E agora nós temos a resposta no livro de João, aonde o próprio Mestre Jesus vem dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus, ele está nos ensinando, dizendo para nós que se nós quisermos ter acesso a Deus, se nós quisermos ter acesso ao Pai Celestial, ao reino de Deus, primeiro nós temos que passar por Jesus. Primeiro nós temos que aceitar Jesus. Primeiro nós temos que aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Primeiro nós temos que renunciar à nossa própria vontade, né? Os nossos próprios desejos, para viver para Jesus. Primeiro nós temos que nascer de novo, ser uma nova criatura e desfazer do velho homem, para que nós venhamos buscar a verdade, ter acesso à verdade, que é o Pai Celestial através de Jesus. Então aqui é a resposta, né, acerca de uma pergunta que é: onde buscar a verdade? Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho. Para chegar até o Pai, nós primeiro temos que passar por Jesus, aceitando os mandamentos que deixou para nós, de Gênesis ao Apocalipse, e procurando meditar nesses mandamentos e colocar em prática, né? Esta é a vontade dele para todos os seres viventes da terra. Esta é a vontade dele, que nós não venhamos só obter conhecimento, não só obter entendimento, mas sermos obedientes conforme o que os mandamentos de Deus nos ordena, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu me muito maravilho que Jesus, ele mesmo, já vem quebrando algumas heresias, né? Mostrando para nós que não há outro caminho, que não há outra verdade. A verdade está com Deus e a verdade está com Jesus, né? Então agora ele vem mostrando para nós que não há outro Deus a qual nós devemos prostrar, a qual nós devemos buscar, se não buscar pelo Deus Pai Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus, que também nos deixou o Espírito Santo, e através dos ensinamentos que ele deixou na sua palavra para os santos aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então eu quero falar de outro versículo também que cabe com a pergunta que eu fiz no início: onde buscar a verdade? Então vamos ler esse outro versículo também, aonde o Senhor vai estar mostrando para mim e para você, aleluia, aonde buscar a palavra, é verdade, onde que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, né, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4. Vamos ver o que ele está falando? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha para você ver o que o Espírito Santo de Deus está falando através do apóstolo Paulo a Timóteo. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Agora você entende por que Jesus disse lá no livro de João que ele é o caminho, ele é a verdade e que ele é a vida e que ninguém vem ao Pai senão por ele? Então agora, né, Jesus está confirmando através do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo para uma carta que ele escreveu de aconselhamento para Timóteo, instruindo Timóteo, dizendo que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Salvar de quê? Salvar deste mundo de pecado, salvar das suas aflições, porque Jesus tem o poder para salvar essas pessoas. Então ele vem falando, porque há um só Deus. Há um só Deus, mas que Deus? O Deus que fez os céus e a terra, o Deus
que nos deu, né, Jesus como mediador, né, entre Deus e o homem. Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, o homem aqui na terra, para ele se salvar de todas as suas tribulações, desta vida, né, que muitas vezes leva a pessoa a fracasso, a ruína, para mim poder ter a salvação para todas as áreas da minha vida que eu necessito, primeiro eu tenho que passar por Jesus, porque ele é o mediador entre o homem e o Deus. Eu não posso ter acesso, é incapaz de eu ter acesso a Deus se primeiro eu não confessar a Jesus os meus pecados, minhas falhas. Se eu não confessar a Jesus os meus pecados e as minhas falhas e abandonar e não viver conforme a palavra de Deus, jamais eu vou conseguir ter acesso a Deus diretamente se primeiro eu não passar por Jesus. Por isso que Jesus ele ensinou a nós a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso nos ensina fortemente como que nós devemos ter acesso a Deus. Na oração do Pai Nosso, se você observar lá, né, a oração, nós pedimos perdão a Deus, né, das nossas ofensas, das pessoas que têm nos ofendido, para que nós venhamos ter acesso a Deus. Ali é uma oração poderosa, a qual nós aprendemos também que hoje são poucas pessoas que eu vejo fazendo essa oração, mas é uma oração que sempre deverá ser feita antes de qualquer homem quiser entrar no reino de Deus. É uma oração que deveria ser feita a qualquer homem antes de querer falar diretamente com Deus Pai, porque só através de Jesus que nós podemos alcançar o acesso a Deus. Porque olha para você ver, a qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao sem tempo. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor vem confirmando, né, que o próprio Jesus, ele deu, né, ele deu a si mesmo, ele se doou para pagar um alto preço, né, para resgatar a todos, para que todos viessem também, né, servir de testemunho no tempo de cada um acerca do que é passar por Jesus para ter acesso a Deus. Então, é uma palavra maravilhosa. Então, agora, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 7, olha, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, aonde está a verdade? Onde buscar a verdade? A verdade está na palavra, a verdade está na Bíblia, está nos mandamentos que o Senhor deixou para nós de Gênesis ao Apocalipse. Então, a verdade está na palavra de Deus. Então, eu e você, nós só podemos, né, ter acesso de descobrir aonde está a verdade através do nosso sacrifício, de renunciar ao velho homem, de nós renunciar à carne, a nosso desejo, às paixões carnais, para nós podermos conseguir ter acesso a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fez isso. Tanto que ele falou, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele pegou Jesus como exemplo para imitar em tudo quanto ele fez para poder, né, ele alcançar a promessa da morada, uma cidade celestial, uma casa que está preparada para todos aqueles, né, que vão herdar a salvação. Então eu e você, se quisermos, né, conhecer mais ainda a verdade, saber onde ela está para nós vencer as dificuldades da vida, nós temos que ir para a Bíblia, temos que meditar nos mandamentos do Senhor, nós temos que meditar na lei do Senhor e colocar em prática, em obediência, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo agora, ele se tornou esse homem cheio do Espírito Santo, como um homem pregador, apóstolo, e além de ser pregador e apóstolo, foi doutor dos gentios. Como é doutor, ele curava, ele tinha um dom de pregar, ele tinha um dom de curar as pessoas, não somente através da oração, mas através da palavra. As pessoas que ouviam ele através das ministrações, ali já receberam a cura na sua alma, porque via que quando ele pregava, ele ministrava e falava de Jesus, ali a própria palavra já ali estava trazendo libertação para a pessoa, né? Então ele mesmo foi um pregador, né, a qual pregou sempre acerca da fé em Cristo Jesus e também, né, não somente isso, mas sempre falando da verdade, porque Jesus, ele é a verdade, Jesus é o caminho e não há outro caminho, né, meus irmãos? Agora ele fala,
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, para ele finalizar essa instrução através do Espírito Santo que estava usando ele agora já deixou um ensinamento dizendo, uma instrução, um conselho dizendo: quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, né? Levantando as mãos santas, as mãos têm que estar santas, sem pecados, sem ira, sem contenda contra uns aos outros, porque não tem como um ministro ou um discípulo fazer a obra de Deus em contenda com o outro, irado com o outro, porque Deus não responde. Deus não responde oração de quem tem raiva, ódio um do outro. Deus não responde não, viu, meus irmãos? Deus não responde a oração de quem tem ódio, ira um do outro, não. Deus não responde não. Deus só responde a oração daqueles que têm o dom do amor, daqueles que perdoam, aqueles que ofendem ele, daqueles que magoam a ele. Mais uma vez eu falo, por isso que o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso. Vamos observar o que o Senhor fala acerca da oração do Pai Nosso. O Senhor fala assim, olha o que o Senhor Jesus nos ensina. Orem assim, ele ensinando os discípulos, né? Que os discípulos perguntaram como que deveriam orar. E ele disse, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, a poder e a glória para todos sempre. Amém. Na oração do Pai Nosso, você vê que tem momentos que fala de agradecimento, momentos de pedir perdão, né, a Deus, aqueles que nos têm ofendido. Então, é uma oração que todo cristão deveria fazer, toda pessoa deveria fazer para ter acesso a Deus, né? Em nome de Jesus, que esse é o primeiro passo. Mas tem outras coisas também que nós devemos colocar em ordem, em mandamento, para nós conseguirmos ter acesso a Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. A pergunta que foi feita é: onde buscar a verdade? Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o mediador entre o homem e Deus. E não existe outro caminho. Nós só conseguimos daqui da terra. Aqui da terra nós só conseguimos ter acesso a Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Aceitar Jesus não é simplesmente eu ir lá, levantar minhas mãos e confessar diante dos homens que eu estou aceitando ele para ter o nome escrito no livro da vida, não. Aceitar Jesus é eu aceitar todos os requisitos, os mandamentos que ele mandar para mim, e eu tenho que aceitar, colocar em prática, por mais fácil que não seja, mas eu tenho que me esforçar para isso. E não é fácil, mas quando nós damos credibilidade ao Espírito Santo, ele nos dá uma força sobrenatural para vencer essas batalhas. E pela misericórdia de Deus, eu sou prova viva disso, né? Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo, tá? Se todas as vezes que você quiser saber alguma coisa da sua vida particular, que você não está tendo entendimento, você não está conhecendo, vá para a Bíblia, que o Espírito Santo ele vai te orientar naquilo que você precisa. Amém, meus irmãos? Então, Deus de Gé, eu quero profetizar em nome de Jesus. Você que ficou comigo nesse vídeo, né, do início até o fim, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus vem te dar uma boa noite de sono, que o Senhor venha te conceder para você graça, paz, amor, e que essas palavras que foram faladas, que ela possa penetrar no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, que você não venha ser somente um ouvinte, mas que você venha praticar. E que você venha entender que é necessário nós voltarmos ao princípio, né, ao princípio de tudo, que é o princípio de revertir do novo homem e desfazer do velho homem. O princípio de nascer de novo, de ser uma nova criatura. Porque Jesus tem uma promessa para mim e para você, de buscar uma igreja lavada, remida, santificada. Esta é a promessa. Por mais que nós estamos passando por aflição na terra, mas todavia o Senhor estará conosco todos os dias, porque quem prometeu é Ele, e fiel é Ele para cumprir. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba nesta noite a bênção do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, e que todos venham ter uma boa noite de sono e que o Senhor venha repreender todo mal que estiver lutando contra você nesta noite, para que você não venha dormir em paz, caia por terra em nome de Jesus. É que eu profetizo que as bênçãos do Senhor te acompanhem, não somente hoje à noite, mas todos os dias em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, fica todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês.